Fala galera, beleza? Aqui é o canal Futebol da Noni Resenha, o seu podcast. Vamos trazer tudo sobre futebol, Danone, resenha e muita zoeira para vocês. E estou aqui hoje, eu sou o Matheus Aguiar, estou aqui hoje com o Rafael Santana. E aí, Rafa, beleza? Beleza, Matheus? Estamos aqui hoje com o podcast Futebol da Noni Resenha. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando esse podcast. E hoje vamos trazer para você mais um quadro Times Históricos. Vamos falar hoje do Atlético, aquele campeão da Libertadores 2013. Solta o hino do Galo pra galera. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador. Então, enquanto estamos ouvindo esse belo hino do Galo, vamos falar um pouco, né, Rafa, desse time do Galo campeão em 2013, que começou um ano meio... Já começou bem o ano, na verdade, né? Começou bem o ano. Foi campeão mineiro. Eu trouxe aqui as estatísticas. No Campeonato Mineiro, Matheus, jogaram 15 jogos com 13 vitórias e 2 derrotas. E uma curiosidade legal de se falar é que o Atlético Mineiro é o primeiro campeão do novo Mineirão. Aquele mesmo do Mineiraço, que você deve se lembrar. Ah, boa. Sim. Foi um ano antes da Copa, né? Que eles inauguraram o Mineirão, 2013, né? Essa já é em 2012, né? Que a Libertadores é de 2013. 2013. 2013. Sim, 2013, foi em 2013 mesmo a inauguração. No ano de inauguração do novo Mineirão, o Atlético Mineiro foi campeão estadual já, né? No novo estado. Isso, até rimou, né? Inauguração do Mineirão, Galo campeão. Acho que a torcida do Galo ficou feliz por causa disso. Já ficou marcado pra história, né? Primeiro título que levantado lá no Mineirão foi do Galo. Então, vamos continuando, né? Falando um pouquinho sobre a Libertadores. Você lembra bastante, Rafa, dessa Libertadores do Galo? Essa Libertadores do Galo marcou muito, né? Lembro muito porque o Galo trouxe um elenco que estava meio desacreditado, se você for pensar, né? Nós tínhamos no elenco do Galo jogadores como Jô, que já não vinha em alta, Ronaldinho Gaúcho, que, né, tinha vindo de uma passagem frustrada no Flamengo, né? De muitas festas. Jogadores já consagrados, já campeões desse campeonato. Diego Tardelli e Josué, que foram campeões pelo São Paulo Futebol Clube 8 anos antes. Jogadores já experientes, né, Rafa? Já campeão. Trazendo a base daquele time, eu tenho ele aqui, ó. Vamos relembrar pra galera a base desse time do Galo. Começamos no gol o São Vitor, né? Que foi muito importante nessa Libertadores, nessa competição, que nós vamos falar mais pra frente. Os zagueiros, sempre bom lembrar que foi um 4-4-3, né? 4-3-3, desculpa, formação? Foi essa? Foi essa a formação, 4-3-3. Foi um 4-3-3 na zaga, consistindo de Hever e Leonardo Silva. Os laterais Júnior, César e Marcos Rocha. E no meio tivemos o Pierre, Josué, uma dupla de volantes bem carrancuda, né? E o maestro no meio de campo, o Ronaldinho, que todo mundo já conhecia na época e todo mundo vai ficar conhecendo até hoje. Apoiado pelo Bernard na ponta esquerda, o Alegria nas pernas, segundo o grande Galvão Bueno. Na ponta direita, Diego Tardelli, artilheiro dos artilheiros, que fez uma bela dupla de ataque também com o Jô na centroavância do time. E vamos começar lembrando um pouquinho desses jogos da fase de grupo do Galo. Antes de falar dos jogos da fase de grupo, eu queria dizer que eu disse de alguns renegados, mas também é uma contratação muito improvável, porque o São Vitor vinha bem no Grêmio. Uma contratação, você tirar um cara de um clube como o Grêmio, que também disputou essa Libertadores, não foi campeão, porque foi o Galo,
E, e o Vitor com um destaque muito, muito bom. Um belo destaque. No Galo. O Leonardo Silva, que jogou no Cruzeiro também, né? Tinha Sim, rodado também, né? rodado. O Galo tinha um time rodado, né? Tinha de quem jogou no Cruzeiro, que eu lembro aqui, tinha o Alexandre, o Guilherme, já revelado na Toca da Raposa, e o próprio Leonardo Silva, né? Que acabamos de falar. Vamos lá, a fase de grupos. Boa. Vamos relembrando o primeiro jogo da fase de grupo. Foi o Galo estreou, né, nessa edição da Libertadores contra o São Paulo no Horto, ganhou e venceu por 2-1 a equipe tricolor paulista, que tiveram uma grande disputa nessa fase de grupos, né? Onde o Galo e o São Paulo terminaram em primeiro e segundo, respectivamente. E tivemos mais 2 jogos que é legal para fazer um adendo. Foi o Galo contra o Arsenal de Sarandi. Eles jogaram, que era do mesmo grupo também, do São Paulo e do Galo, onde o Galo meteu 5-2 no Arsenal, lá na Argentina. Todo mundo sabe que é bem difícil de jogar na Argentina e golear ainda, né, Rafa? Um time argentino na Libertadores. Com certeza. E na volta, o Galo também ganhou de 5-2 no Horto, do Arsenal também. Ou seja, o Galo já mostrava que veio nessa edição da Libertadores. Já não vinha de brincadeira. Só para fazer um Não. adendo, o Boa. Atlético Mineiro participou do grupo 3, que tinha The Strongest da Bolívia, São Paulo, como você já disse, e o Arsenal de Sarandi, que foi o terceiro colocado. E o próprio Galo, né? E o próprio Galo, campeoníssimo. E essa Libertadores que tinha como um dos favoritos nos times brasileiros, tínhamos Corinthians, São Paulo, o próprio Galo, Fluminense e Grêmio. Desculpa, Corinthians atual campeão, sempre bom lembrar. Atual campeão. Corinthians que perdeu pro... Não é o Corinthians o tema do podcast, mas perdeu pro Boca Juniors numa atuação duvidosa da arbitragem, né? De amarilla. E provavelmente, se passasse do Boca, provavelmente cruzaria o Galo mais pra frente no campeonato, né? Porque os dois times estavam fazendo boas campanhas. Fortíssimos. Agora vamos continuar relembrando a campanha no mata-mata do Galo. Então, e depois, por ironia do destino, o Galo voltou a enfrentar o São Paulo nas oitavas de final, onde o primeiro jogo foi lá no Morumbi. O Galo saiu perdendo, inclusive, e virou com uma grande atuação do Jô e Ronaldinho e companhia limitada. Aí, na volta, lá no Horto, o Galo meteu 4-1 no São Paulo. Aí não tomou conhecimento. Aí caiu no Horto, tá morto, que foi uma frase bastante dita naquela época, né? E o Galo seguiu para as quartas de final. Você lembra dos próximos jogos das quartas, Rafa? As quartas de... nas oitavas, Matheus, um adendo, aquele episódio da água, do Ronaldinho e do Rogério Ceni, aí demonstrando mais uma mágica do bruxo, né? Mágica essa que você pode achar se é honesta ou não, mas aí é outra história. Nas quartas de final, pegou o mexicano Tijuana, que era um clube até recém-nascido. Empatou 2-2. Sim. E empatou 1-1 na segunda partida no Horto, certo? Ou foi Exato. ao contrário? Foi isso mesmo. A volta foi no Horto, empatou por 1-1 e classificou pelo gol fora, né? Que fez 2 gols fora de casa. E se vocês se lembram, acho que todo mundo se lembra, foi daí que nasceu o apelido São Vitor, né? Aquele pênalti pego no último minuto com o pé de Vitor, que levou o Galo às semifinais com outros argentinos do News Old Boys. É verdade, muito bem lembrado. No último minuto, o Galo teve um pênalti contra e o São Vitor catou com o pé, aquele pé milagroso. Por isso que ele virou São Vitor naquele ano e é chamado até hoje, inclusive, pela torcida do Galo. Até hoje, né? De São Vitor. Isso. Torcida do Galo seguindo agora, que foi maravilhosa durante toda a campanha da Libertadores, né? Com certeza. Você que tem um inglês mais apurado que o meu, pode dizer aí a campanha em inglês. Sim. Sim.
foi um slogan, né, da torcida do Galo naquela época. Yes, we can. Tipo, se referendo, sim, nós podemos, né, mas o can de Galo, né, C-A-M, que é as siglas do Atlético, né, que em inglês Clube é Atlético com N, Mineiro. né, mas eles Seguindo fizeram uma ironia, né, a adaptação, né? uma adaptação futebolística pro Galo. Eu acho que o Ronaldinho pode, na minha opinião, um time que tinha Ronaldinho pode fazer essa, pedir licença poética para fazer essa adaptação. Sim. O time que tem Ronaldinho pode tudo, né? Parece que só não pode ser campeão mundial, mas depois a gente vai falar disso. Mais pra frente a gente vai falar. Ele já tinha perdido em 2006 com o Barcelona. O Ronaldinho, pelo visto, não tem muita sorte com mundiais, né? De clubes. De clubes, mundial de clubes, porque mundial pela seleção ele tem a dele lá 2002. Inclusive que teve uma retransmissão no domingo passado na Globo. Seguindo para as semifinais, que Matheus vai dizer. Seguindo pelas semifinais, o Galo voltou a enfrentar um time argentino. E o time da vez foi o New Old Boys, time tradicionalíssimo no cenário sul-americano. E o Galo saiu perdendo, teve um revés de 2-0 na Argentina, e voltando a magia, o encanto, a mágica do Horto voltou à tona, onde o Galo buscou o resultado, fez 2-0 nos Old Boys e levou a partida para os pênaltis, onde mais uma vez São Vítor e companhia se destacaram e passando para a grande final contra o Paraguai, o Olímpia, que o Rafa vai dar uma pincelada nesse jogo aí também pra gente. Esse jogo muito marcante, Matheus. Se você se lembra, o Leonardo Silva fez aquele gol aos 86 minutos. Exato. Aos 41 da segunda etapa. E confirmando essa coisa de eu acredito, né? Porque já estava quase fora contra o Tijuana nas quartas. Uhum. Né? Já perdeu pro Nils na Argentina por 2-0 e tem aquela coisa, né, que o brasileiro sempre joga na Libertadores contra o argentino e perde lá, fala, porra, aqui não vai ganhar porque os caras vão catimbar, aqui vai ganhar sim, né? Aqui o Atlético ganhou. Ganhou. Sempre bem lembrando, foi, e fazendo um adendo, foi bem parecida a situação da Semi, né? Porque perdeu 2-0 no Paraguai pro Olímpia e voltou e fez aquele gol no último minuto, como o Rafa falou, gol do Leonardo Silva no finalzinho, faltando 4 minutos, né, Rafa? 4 minutos, aos 86. 4 minutos pro fim do campeonato, já tava perdendo o título, ia ser o vice, e o Léo Silva achou aquele gol e levou pros pênaltis, e onde ganhou por 4-3 do Olímpia. Pênaltis aqueles que foi aberto por Alexandro, o Alec Gol. Isso. Converteu Guilherme, converteu Jô, converteu e por último Leonardo Silva, né? Perdendo aí o jogador Miranda, a primeira partida para o Olímpia. Isso. E o Ximenes foi bater o último pênalti pro Olímpia e parou na trave. E o Galo foi campeão. O Galo foi campeão pela primeira vez, né? Sul-americano. Primeira vez na história do time. Cuca, o treinador daquele ano, espantando os seus demônios, todos eles. E fama de azarão, né? Tinha muita fama de azarão e ele tinha... O Cuca é um personagem muito interessante do futebol brasileiro, porque ele é muito devoto né? De uma certa religião e tal, e ele tem algumas manias, né? Ele usava a mesma calça nesse campeonato da Libertadores. Usava sempre a cheio mesma de calça. mandinga, né? Sim, cheio de mandinga. E dessa vez deu certo, né? Aquela calça vinho. Isso, esse título que consagrou o Ronaldinho, colocou ele numa seleta lista de campeões da UEFA Champions League e da Libertadores da América, né? Lista essa que tem nomes como Cafu, né? Roberto Carlos, se não me engano, pelo Real Madrid, né? Lista uma lista de respeito, né?
muito. E o Ronaldinho merece todo o respeito dos admiradores do esporte bretão. Aquele ataque do Atlético, que marcou 127 gols na temporada de 2012, Matheus, teve na Libertadores especificamente o Jô e o Tardelli como artilheiros e vice, né? Se eu não me engano. Você pode confirmar O jogo com essa 7 informação. gols, né? Exato. 7 O jogo gols. com 7 gols. E o Tardelli com 6, respectivamente, né? Jô e Tardelli. E Artilheiro e Tardelli vice como do... artilheiro. Isso. E se o, Naquela campanha. e se o ataque? E se o ataque? E se o ataque era ótimo, a defesa já não. Pode ser que não deixava a desejar, mas tomou bastante gol. O Matheus vai trazer aí as estatísticas. Muito bem lembrado, Rafa. Porque foram 14 jogos naquela campanha geral do Galo, na campeão de 2013, onde tomou 18 gols de 14. Então, mais de um gol de média tomado por partida. Então, era uma defesa não tão consistente assim, como vimos já de outros times que jogaram a Libertadores que não sofriam tantos gols assim. Mas, em compensação, para um time ser campeão, às vezes, se a defesa não é tão boa, o ataque compensa, né? O ataque fez 29 gols em 14, média de mais de 2 gols por partida. Exato. Lembrando a quem está escutando o podcast que o objetivo do futebol é que o vitorioso saia quem fazer mais gols, né? Com certeza. Não quem toma menos. Nós temos Pode fazer essa moda de futebol reativo, essa coisa de isso. Né, fechar a casinha. Mas lembrando que lá nos primórdios, o objetivo, na regra, é que ganha quem fizer mais gols. Sim. Pode tomar 4, mas se fizer 5 já tá ótimo, né? Ganhou, já ganhou. Eu acho que Ganhou, isso importa. Eu acho que é um retrocesso de pensamento. Esse não é o tema do podcast, mas vale levantar o assunto que é um pensamento retrógrado, essa coisa de futebol reativo, na minha opinião. Eu concordo com você. Futebol brasileiro que sempre fez bastante gols, né? Tivemos um Palmeiras, eu que sou paulista, né? Já ouvi falar de um Palmeiras que fez 100 gols no campeonato estadual. Esse Atlético fez 127 gols, média de 1,79 por partida, né? Em 71 jogos fez 127 gols. Sempre bom lembrar que quem faz mais gols ganha o jogo, né? Com certeza. E é um futebol bonito, né? Um futebol que acho que você, todo mundo prefere ver, né? Um futebol com gols, porque afinal, essa é a graça do futebol, né? É ver gol. Essa é a graça do futebol, esse é o momento máximo, né? Quem não vibrou é o auge. Quem não vibrava com aquelas jogadas espetaculares de Ronaldinho Gaúcho naquele ano, fez um golaço contra o Cruzeiro, né? Sim. Genialidade de bater falta por baixo da barreira. Sim, contra um próprio Arsenal de Sarandi, nessa Libertadores que eu me recordo, ele fez um gol de cobertura, o goleiro tava dentro do gol e tomou uma cobertura do Ronaldinho ainda. Só o craque que consegue fazer. Não é todo mundo que consegue fazer isso, não. É a mágica do bruxo, né? E o engraçado é que quando alguém faz um gol desses aí, um gol desse calibre, a gente fala, não, sim, pode tentar 10 vezes que não consegue de novo. O Ronaldinho consegue 11 vezes se ele tentar mais. Se ele quiser, ele faz 11. De 10 ele faz 11. É a mágica do bruxo, né? E seguindo um pouco agora, um pouco mais de estatísticas, o Galo, em paralelo a essa Libertadores, jogou um Campeonato Brasileiro, né? Após o título, ele terminou um Brasileirão na 8ª posição. Mas lembrando daquele Brasileirão, que nenhum dos salvou o Cruzeiro, né? O rival Cruzeiro foi campeão brasileiro. Talvez nesse 2013, tema para outro podcast, desculpe pessoal de sempre sair do tema, mas nesse mesmo 2013 que o Cruzeiro colheu os frutos em 2019, 6 anos depois, né? Mas o Atlético fez um campeonato brasileiro bem tranquilo, né? Assim, tranquilo, não vou cair, né? E vou ganhar a Libertadores. É o famoso cumprir tabela, né? É o Brasileirão de segurança, né? Sim. Já ganhamos o estadual, né? Tamo bem aqui na Libertadores. Vamos botar a molecada ali para jogar no Campeonato Brasileiro, que é...
E eu faço uma pergunta, Matheus, para você. O que você acha dessa coisa do brasileiro, agora que a Libertadores vai até o final do ano, essa coisa do brasileiro poupar jogadores no campeonato nacional, os times brasileiros? O que você acha disso? Olha, eu depende muito da situação do time, né? Porque tem time que não tem elenco suficiente para jogar, tipo, os 11 titulares, jogar quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Eu acho que o time precisa se estruturar muito para conseguir levar as duas competições. Inclusive, no ano de 2019, o Cruzeiro sofreu com isso, né? Porque ele estava priorizando a Libertadores e estava poupando no Brasileiro. Até que chegou Acabou perdendo a Libertadores. e a Copa do Brasil. E no Brasileiro já estava lá embaixo, porque estava colocando a molecada para jogar, e começou a sentir a pressão, porque ficou na zona de rebaixamento, e o técnico atual que estava fazendo isso era o Mano Menezes, né? Foi escorraçado e demitido, e o final desse campeonato todo mundo sabe o que Já aconteceu, conhece. foi o rebaixamento do Cruzeiro, que a torcida do Galo mais uma vez solta fogos neste momento que está ouvindo esse podcast do Galo. E voltando a falar daquele Brasileirão, como eu disse, o Atlético foi oitavo com 38 jogos, 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Agora, voltando a falar da zaga, tomou 38 gols. Média exata de 1 gol por partida, né? E fez 49. Mais uma vez falando da zaga do Galo, que não era tão consistente, que sofreu por fim no Mundial, né? Que eu acho que toda a torcida do Galo e acho que todo mundo conhece o que aconteceu com o Galo no Mundial, que a Libertadores deu de presente pro Galo, né? Foi a vaga no Mundial e enfrentou o time do Raja Casablanca, né? Na semifinal, foi isso, né, Rafa? Entrou o Raja Casablanca, e esse Mundial me marcou muito, Matheus, pessoalmente, porque foi a partir daí que eu comecei a não ligar pro Mundial, né? Eu que torço para um time que já esteve no Japão e tal. Não ligar pro Mundial? Eu não ligo, eu particularmente não ligo pro Mundial da FIFA. Desculpe certo. Os entusiastas aí do futebol. Os times europeus estão em meio de temporada, sabe? É como se fosse umas férias aqui. A coisa acontece no dia 18. O cara quer comemorar o Natal, sabe? Eu acho que... Boa. Mas eu acho que também pode ser, na minha visão, aquela coisa de quem não ganhou, né? Já que não ganhou, não serve. E o Mundial, na minha opinião, também, eu acho que você também deve ter o mesmo raciocínio meu, que a gente já até conversou antes, né? A respeito disso, que o Mundial é a cereja do bolo. E que se não vir o Mundial, o bolo continua, mas não tem cereja. Mas o bolo, que é o principal, tá lá, né? Então, o bolo tá lá, dá pra se comer um bolo inteiro. Com certeza. A cereja é só pra dar aquele gostinho a mais, pra deixar mais saboroso. Inclusive, nem todo mundo gosta de cereja, né? Com certeza. Gosto, mas nem todo mundo gosta. Tem gente que prefere colocar um abacaxi. Então, isso... Então, continuando aí. É para um próximo podcast de culinária, né? E a gente continua esse debate. Falando de cereja. Isso. Cereja, abacaxi, laranja. Então, a gente termina esse assunto num próximo futuro, quem sabe, podcast gastronômico, né? Gastronômico, né? Que não é muito a minha área, hein? Eu não, mas a gente pode... Se a galera pedir, a gente traz. E progredindo agora com esse assunto do Mundial, foi 3-1, né? Pro Raja Casablanca na semifinal do Mundial de Clubes, onde o Raja consequentemente passou e enfrentou o Bayern de Munique na final, perdeu e tal, e o Galo, com a derrota pro Raja, foi disputar o terceiro e quarto com o Guangzhou Evergrande da China, onde se sagrou o terceiro lugar. Guangzhou Evergrande, que, né, tem muitos sul-americanos, principalmente brasileiros, né? Contava com Conca, Muriqui. Sim. E companhia limitada, né? Falando um pouquinho, só para fechar aqui sobre a temporada, só para fazer um adendo sobre a temporada do Atlético Paranaense, também jogou a Copa do Brasil. Mineiro? O Atlético Mineiro. Também jogou a Copa do Brasil de 2013, que foi vencida pelo Flamengo
o Flamengo de 2013, que todo mundo conhece, aquela história da Portuguesa, tudo aquilo. E aí o Flamengo acabou vencendo. Numa das primeiras vezes antes que o time que disputava a Libertadores também disputava a Copa do Brasil, né? Inchando mais ainda o já inchado calendário do brasileiro, futebol né? brasileiro, né? É verdade. Então terminamos o assunto Galo, trouxemos todas as glórias do Galo, vamos ouvir um pouco mais do hino do Galo? Coloca aí esse belo hino do Galo, nós somos campeões Vamos ouvir o hino do gelo. Galo e... É isso aí, coloca aí o hino do Galo, editor, e daqui a pouco a gente volta. Vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Depois do hino do Galo, voltamos a conversar aqui com o Matheus. Eu só queria fazer uma observação que eu acho muito legal, esse hino do Galo, essa parte que fala Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer, que simboliza muito a torcida do Galo. Pra dar aquela fechada, aquela amarrada no podcast que chega, né, a sua fase de sua reta final. Qual é o seu jogador preferido, Matheus, nessa bela campanha do Galo de 2013? Olha, eu fiquei numa dúvida grande, mas eu acho que, pra mim, um dos principais, se não o principal jogador, na minha opinião, pra mim, né, que eu mais gosto, foi o São Vitor. O goleiro São Vitor, ele teve uma atuação ideal, essencial para essa campanha do Galo, porque houveram 2 disputas de pênaltis, né, na semi e na final, e o goleiro precisa ter bastante cacife, né, para segurar um rojão desse na mão e conseguir classificar o seu time num mata-mata de Libertadores ainda, defendendo ficar debaixo das traves numa disputa de pênalti, numa competição desse nível, eu acho que não é para qualquer um. E também o principal lance foi aquele lembrando, né, foi aquele do Tijuana, que ele defendeu o pênalti com o pé no último minuto. E o seu, Rafa? Qual foi o seu jogador favorito? O seu jogador que mais te agradou nessa campanha? Matheus, eu ia falar, pelo bem da comunicação, que é difícil escolher, pelo bem do politicamente correto, falar, é difícil escolher num time campeão, mas eu acho que num time que tem Ronaldinho Gaúcho, não é nem difícil escolher o jogador que você mais gosta. Eu acho que o Ronaldinho vinha muito, muito criticado pelas baladas que ele tinha no Rio, tava ganhando muita grana no Flamengo, né? Isso aí é uma coisa que, contrato, não é eu que falo, mas ele veio ao Atlético. Eu lembro muito bem dessa vinda do Ronaldinho ao Atlético, que eu tava assistindo e do nada um programa esportivo pegou ele de helicóptero. Ele tava treinando embaixo e o programa passou com o helicóptero da emissora e falou, chama o Ronaldinho aqui na cidade do Galo. Ótimo treinamento, ótimo centro de treinamento lá em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. E aí trouxe o Ronaldinho aí todo mundo, né, eu não sei se o Matheus vai concordar com isso, mas grande parte da imprensa e do torcedor fala, só veio no Atlético só ganhar dinheiro, né? Concordo. O Atlético trouxe Jô e Ronaldinho, isso aí vai ser, né, vão estourar as baladas de Belo Horizonte. Né, isso é verdade, acho que todo mundo pensava nisso, né? Época, né? E aí o Ronaldinho vem e faz aquilo, né? O Ronaldinho vem e é a estrela que é o cara que mais deu assistência no ano, 16 assistências na temporada. A gente tá falando da Libertadores, que foi, digamos assim, de um bolo menor a cereja da temporada, mas a temporada do Atlético não foi ruim, há tempos que o Atlético não fazia uma temporada tão consistente como a de 2013, com um time que todo mundo da imprensa dizia, Tardelli, Ronaldinho, Rosinei, né, ex-Corinthians, aí uma molecada, Luan, né, Luan importantíssimo, Bernard, que fatidicamente foi o
o substituto de Neymar né, naquele episódio. A Copa Né? no ano seguinte, né? Sim, em casa, pô, o menino Bernard pegou essa bucha em casa, né? E Sim. aí não tem, o Ronaldinho destruiu, pra mim o Ronaldinho, com esse time do Ronaldinho. Galo. Eu acho que foi uma bela escolha sua também, foi um ótimo ponto que você tocou do Ronaldinho, que eu acho que de 80% da população mundial é um dos maiores ídolos de Sim, cada do futebol. apreciador de futebol, é o Ronaldinho. O cara que é nascido na geração de 90 e acompanhou o futebol de 2000, se ele não colocar o Ronaldinho entre os 11 jogadores, entre os 11, pra mim é o melhor que eu vi jogar, né? Que não está mais em atividade. Aí Messi, Cristiano Ronaldo, outros caras a gente vai discutir depois quando parar, né? Uhum. E se você colocar seus 11 jogadores e o Ronaldinho não vestir a 10, você assistiu o futebol errado, na minha opinião. Eu concordo. Porque eu também acho que cara era não dá pra esquecer nunca de um time. extremamente importantíssimo. E aí, fora do campo, é depois que se discute. Não é agora, não é, né? A gente está discutindo a carreira do cara. Fora do campo, ele faz o que ele quiser, né? Sim. Ele poderia E ter aí, sido melhor? cada um time Poderia. poderia, nesse finalzinho de carreira, né? Poderia ter encerrado. Ele foi ao México, jogou bem, né? Voltou ao Fluminense, eu acho que foi um passo que ele deu em falso aí, né? E Sim. passo não é a única coisa que o Ronaldinho dá em falso, ultimamente. Isso daí acho que já é assunto para outro noticiário. Para outro podcast. Isso. De novo no Paraguai, né? Os caras, isso, acho que aí já é saindo um pouco do esporte, né? Isso, mas eu acho que ficou um ressentimento, sabe, Matheus? Pô, você ganharam do meu Olímpia aqui, né? Mas foi ótimo aqui, foi ótimo participar. Participar não, foi ótimo estrear, né? Vestir a camisa de estreia desse podcast, desse projeto maravilhoso aí que a gente está fazendo. Em tempo de coronavírus, né? Estamos, por enquanto, não estamos tomando Danone, mas a resenha e o futebol. Mas por enquanto não é porque a gente parou de tomar Danone, não. É que em tempo de coronavírus não dá para se reunir para tomar Danone. Exato, por isso que a gente apelou pro podcast, né? Porque o futebol tem que continuar e a gente tem assunto ainda pra caramba de futebol. Muito assunto, muito. Atual, se você for falar de futebol brasileiro, muito assunto para se constar. Obrigado. Para vocês que escutem aí, lavem as mãos, né? Para vocês que escutam, lavem as mãos. Boa. Obrigado, Rafa, pela participação. E você tem mais alguma coisa, mais algum ponto? Não, mas nenhum ponto. Só aquela. Eu só quero ouvir de novo aquela defesa do Vitor, né? Ou o último pênalti, o que o editor escolher aí, que for mais marcante para ele, para fechar. Boa. O editor vai soltar aí. Vamos ouvir essa última defesa do Galo e a gente se despede daqui a pouco. Solta a defesa do Vitor, editor. Até hoje não perdeu. Riascos pode dar uma classificação inédita ao time mexicano. Agora é com o Vitor, ele deve estar muito nervoso, o Riascos. 47 minutos e 50, quase 48. Pênalti pro Tijuana, o jogo está empatado 1-1. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte pra bola. Ele vai com o pé direito, bateu. Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! Defendeu Vitor! É gol! É gol! É gol do Galo! Vitor! 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 É gol do Galo! Vitor! Vitor! Vitor faz o gol da classificação! Vai terminar o jogo! Vai terminar o jogo!
Vitor, cruzamento na grande área, Heber tira, Vitor, São Vitor, Ronaldinho vem no contra-ataque pra quem sabe matar o jogo, vai terminar, o Galo está classificado, o Vitor defendeu o pênalti, é gol, o Vitor fez o gol da classificação, acabou! Antes de vir pra Minas, O Galo está classificado! E voltando agora, ouvimos essa defesaça do Vitor contra o Tijuana, que foi um dos marcos do Galo nesse ano. E eu agradeço a todos que estão ouvindo, agradeço ao Rafa pela participação. Obrigado Valeu. pela estreia, tá fazendo parte agora do time. E vamos trazer mais times clássicos e mais quadros diferentes nesse canal Futebol Danone Resenha. Valeu, galera. Valeu, Rafa. Falou.